tem aqueles que não vieram, não participaram. Eu lamento muito. Eu sei que tem aqueles que fazem a inscrição, aparece aqui, tira uma fotinha e vai embora e nunca volta. Mas é assim mesmo, essas programações são para aqueles que são apaixonados. Aqueles que são apaixonados, eles não arredam o pé. Na última reunião nossa, penúltima, né? Era a última porque eram 2 grupos. Então, na última reunião do primeiro grupo, que começou às 8, eu caí no grande erro de dizer para eles que estavam aqui, falar, quem quiser ficar para outra reunião, fique. E eu achei que o pessoal não ia ficar. Mas acontece que a segunda turma chegou, o pré estava cheio. Me deu até trabalho. Mas é assim mesmo, quem é apaixonado, ele não perde nada. Sabe quem começa a perder as coisas? Quem já perdeu a paixão no coração. Fala para o seu vizinho, não perca a paixão no seu coração. Sabe, quem veio foi marcado pelo Senhor. Você testifica do mesmo que eu? Todos os anos a nossa conferência, de fato, cada dia é melhor, cada ano é melhor. Entende? Pastor Luiz pregou uma palavra aqui na quinta-feira, arrebatadora. Pastor Naor pregou uma palavra, 2 palavras aqui de manhã, no sábado de manhã. Mas pensa que refrigério, que coisa poderosa. Sem falar o pastor Giles à noite, que de fato o céu desceu para esse lugar. Amém? Eu creio que Deus está fazendo algo no nosso meio. Fala para o seu vizinho, Deus está fazendo algo no nosso meio. Eu não sei se você tem acompanhado o que o Espírito está fazendo. Você sabe, você tem que ser sensível às coisas do Espírito. Muitos irmãos não são sensíveis àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então, nós começamos o ano e Deus deu a direção para falarmos sobre a visão dos vencedores. E nós falamos sobre 2 meses, falando sobre a recompensa ao vencedor. 8 ministrações, eram 7 recompensas, mais uma nós ministramos em 2 domingos, 2 meses ministrando sobre a recompensa dos vencedores. Mas antes disso, o Senhor vem nos falando sobre a graça, que nós de fato estamos debaixo da graça de Deus. Aí vem a recompensa dos vencedores, que não contradiz a graça, pelo contrário, complementa. Mas aí nós temos uma conferência arrebatadora, poderosa, palavras de fato da parte dos céus para nós. E aí o Senhor traz uma direção para nós. Agora, tudo que recebemos, tudo que nós temos, é para quê? Toda a graça que nós recebemos, é para quê? É para usá-la. Fala para o seu vizinho, tudo que você recebeu, é para usar. Você sabe, a parábola do talento diz isso. Quanto mais você gasta, mais Deus te dá. Quanto mais você guarda, o que Deus faz? Toma de quem não tem e dá para quem tem mais. Parece injustiça, né? Cleidevan e Fabiano, meu Deus. Fica de pé. Eu estou tão alegre de ver vocês aqui. Eu vou até parar minha palavra. Deus abençoe. São irmãos, quantos anos que está com a gente? Sei lá quantos anos. Fabiano é tão velho que eu não posso nem falar essas coisas. Estão morando em Porangatu, não é isso? Criancinha aí maravilhosa, poder de Deus. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Estão passeando? Aleluia. Nossa, salva de palmas para esse casal, irmão. Você sabe, tem irmãos aqui que são pré-históricos, são das antigas, né? Eu não estou falando deles, estou falando de outros. Cadê o Raimundo? Raimundo é da época que o dinossauro era vivo. São irmãos abençoados. Cadê a Márcia? A Márcia está aqui antes de mim. Maria Augusta está aí? Não. Onde está Maria Augusta? Tá. A filha dela, cadê a Maria Augusta? Ah, está no berçário, na sala VIP, sala de criança, glória a Deus. Aleluia. Bom, irmãos, você tem que ter percepção daquilo que o Espírito está fazendo. Então, Deus tem nos ensinado sobre a graça, Deus dá uma direção para nós,
para falarmos sobre a visão dos vencedores, não a visão, mas a recompensa dos vencedores, e nós enxergamos de fato que nós temos recebido da parte do Senhor. Então a parábola dos talentos é isso: quando você gasta, Deus te dá, quando você retém, Deus para de te dar. Crente parado, para de fluir a bênção de Deus na vida dele. Mas quando você começa a usar aquilo que Deus tem te dado, mais Deus coloca na sua vida. Amém? Quantos querem mais de Deus aí? Então tem que gastar o que tem. Está me entendendo ou não? Quando eu digo gastar o que tem, o dom que Deus tem te dado, a unção que Deus tem te dado, tudo aquilo que Deus tem enxertado na sua vida, precisa ser usado. E hoje eu creio que Deus quer nos desafiar para trabalhar para o Senhor. Diga aleluia. Pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, verso de número 13. Mateus 16, verso de número 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra Pedro é pedra, e a palavra pedra que Jesus diz também é pedra, porém são pedras diferentes. Jesus estava dizendo, no original grego, Simão, tu és Petros, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Qual que é a diferença de Petros e Petra? Petros são fragmentos de pedra, vou dizer pedras quebradas, mas Petra é uma pedra, uma rocha. Jesus está dizendo que sobre aquela confissão, sobre o próprio Cristo, e a confissão sobre ele, ele iria edificar a sua igreja. A pergunta é a seguinte: o que Jesus tinha em mente quando falou que iria edificar a sua igreja? O que Jesus queria dizer com edificar a sua igreja? Estabelecer a sua igreja. A palavra igreja aqui é eclésia. Eclésia, igreja ou eclesia. Mas o que Jesus tinha em mente? Com certeza, Jesus sabia do que estava falando. Com certeza, os seus discípulos também sabiam do que Jesus estava falando. A pergunta é: nós sabemos o que Jesus estava dizendo? Será que nós temos o conhecimento de que de fato Jesus queria dizer? Deixa eu voltar lá no início. Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Acompanha comigo no telão. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando Deus criou o homem, olha para cá, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E falou para ele: você vai multiplicar e dominar. Duas coisas: multiplicar e dominar. Multiplicar o quê? O quê? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que eles iam multiplicar? A imagem e a semelhança de Deus. Deus queria ter um povo que fosse a imagem e semelhança de Deus. Qual que era o objetivo? Dominar. Esse povo que Deus queria chamava-se o quê? Lá no Velho Testamento não tem o nome. No Novo Testamento Jesus dá o nome.
Qual que era o objetivo no início? Deus queria ter a sua eclésia. Deus queria ter a sua igreja. Deus queria ter um povo que expressasse a Deus na terra. Olha aqui para mim. Qual o único lugar no universo onde a autoridade de Deus é questionada? Plutão? Marte? Júpiter? As constelações? O único lugar que a autoridade de Deus é questionada é na terra. Era aqui que o diabo estava. Deus então cria o homem e coloca na terra para ser a expressão da sua glória. Da sua glória. E diz para eles: vocês vão multiplicar e encher a terra e vão dominar a terra. Este é o poder da eclésia, o poder de influência, o poder de multiplicação e o poder de dominação. Agora, quando Adão e Eva, eles pecaram, o que acontece? Deus deu uma autoridade para Adão e Eva, autoridade de dominar. O que é dominar? Tomar conta. Aí você fala: pastor, mas só tinha... Ele falou para dominar sobre os peixes, sobre o leão, sobre a ave. Sim, é porque o que tinha lá. O que tem hoje? As circunstâncias. O que tem hoje? Nós dominamos sobre aquilo que está diante de nós. Jesus ergueu as mãos e disse ao vento: acalma-te, emudece. O que aconteceu com o vento? Parou. Tempestade parou. Jesus pegou uma mulher de 18 anos, encurvada, não conseguia ver o sol, não conseguia ver o arco-íris, só conseguia ver poeira, e o sapato sujo de poeira. 18 anos encurvada, não conseguia levantar a cabeça. Jesus naquele momento expulsou o espírito de enfermidade e disse para ela: você está curada. Ela pôde erguer os olhos e ver o sol, e ver as estrelas, e ver o arco-íris. Por quê? Porque Jesus dominava sobre as circunstâncias da vida. Nós fomos chamados para dominar como igreja. Agora, quando Adão e Eva eles pecam, ele pega essa autoridade e entrega na mão de quem? Do diabo. O diabo passa a ter a autoridade que estava sobre Adão e Eva. Pastor, isso é engano seu. Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos capítulo 6, verso 16. Diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, a palavra servo aqui é escravo, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como escravo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para justiça. O homem obedeceu ou desobedeceu a Deus no Éden? Desobedeceu. Se ele obedecesse, ele se colocaria como servo de Deus. Mas ele desobedeceu e obedeceu o diabo. Ele se tornou servo de quem? Do diabo. Os irmãos estão me entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Mas olha 1 João, capítulo 5, verso 19. Vou ler 3 textos para você entender isso aqui. 1 João, capítulo 5, verso 19. Não 9, 19. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no... O mundo está onde? Está onde, irmãos? Quem está comigo aqui? Quem está vivo nessa noite? Quem pode dar um glória a Deus bem forte aqui? Olha lá para o telão. O mundo está onde? No maligno. Eu sei que você quer mudar o mundo. Tem muito pastor querendo mudar o mundo. Tem muito pastor querendo transformar o mundo. Isto é impossível. Ninguém muda. Eu sei que essa semana foi uma semana gloriosa. Corta aí na câmera. Porque quando no Brasil um ladrão de colarinho branco foi para a cadeia, nós estamos vivendo um momento histórico. Mas você acha que isso aqui vai mudar o Brasil? Muda não, irmãos. O pecado está dentro do homem. Você tira um, coloca outro, o outro é pior do que o outro que saiu, e o outro que entrou é uma cobra, uma víbora, pior ainda. Está me entendendo? Pecado está dentro do homem. Não adianta, o sistema já é podre e maligno. Está me entendendo? Isso não muda. Se mudar, a Bíblia está errada. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior.
financeiramente, eu vou te dizer, vai melhorar. Vai melhorar. Fala para o seu vizinho, vai melhorar. Fala para ele, você vai ganhar dinheiro. Fala para ele, você vai prosperar. Fala para ele, você vai ter carros e carros. Fala para ele, joias, férias. O problema é que quanto mais dinheiro, mais frio na fé você é. Esse é o problema. Deus queira levantar no nosso meio gente que ganhe dinheiro e que seja cheio do fogo de Deus. É possível? Claro que sim. Claro que sim. Mas o histórico dos países da Europa não são esses. O histórico dos Estados Unidos não são esses. O histórico é que os países que prosperaram, o evangelho esfriou. Entende? Preste atenção. O mundo vai melhorar financeiramente. Isso é um fato. O Brasil vai melhorar financeiramente. Mas esse sistema é totalmente podre. Por que é podre? Porque o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Efésios capítulo 6, verso 12. 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne, ou contra o sangue e a carne, e sim contra quem? Os principados e potestades, e contra os dominadores de qual mundo? Deste mundo tenebroso. Fala para o seu vizinho, este mundo é tenebroso. Tenebroso aqui fala de escuridão, de trevas. Este mundo está em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, este mundo está no maligno. Este mundo está no maligno, este mundo está perdido, ele não tem solução, assim como a nossa carne também não tem solução. Então, desista de lutar contra a sua carne. Entregue os pontos e coloque nas mãos de Deus. Esqueça esse negócio de querer mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo. Você muda as pessoas. Está me entendendo ou não? Cada pessoa que nasce de novo, cada pessoa que se converte, é uma transformação que nós estamos fazendo no mundo. Mas esse sistema não tem solução. Me entende ou não? Bom, quando Jesus chega, quando Jesus vem, o que mudou? O mundo continua do maligno? Sim ou não? Continua, desde Adão e Eva. O mundo jaz do maligno. Jesus chega e o diabo é o príncipe deste mundo ainda. Agora, a manifestação dessas obras malignas vinha através dos impérios. Não é diferente hoje. O governo está totalmente aliado com o sistema maligno. O próprio sistema já é maligno. Então, o Império Romano era uma manifestação maligna também. Por isso que quando Jesus chega, está no auge do Império Romano, e o Império Romano subjuga Israel. Eles são tributários de Israel. Quando um rei ia dominar o outro, ele chegava e fazia a proposta: vocês se submetem, pagam imposto e fica todo mundo vivo. Do contrário, eu vou matar todo mundo. O que eles faziam? Subjugavam. Israel pagava imposto. A Bíblia diz que Jesus chegou cobrador de imposto e Pedro disse: Senhor, estão cobrando imposto. E aí? Jesus pergunta: como é que é? Os filhos pagam ou não? Ele falou: não sei. Ele falou: vamos pagar. Vai lá, pega um peixe, tira do peixe uma moeda que está na goela do peixe, paga o imposto por mim e por ti. Por que não pagou dos outros discípulos? Por que não pagou dos outros apóstolos? Eu vou te dizer por que não pagou. Era tudo de menor. Era tudo essa moçadinha aí de 14, 15 anos. Quem tem 14, 15 anos aí? Só isso. Vocês são velhinhos, hein? 18. 22. Quer ver? 30. Olha o tanto, aleluia. Preste atenção, por que Jesus não pagou para os apóstolos? Só pagou para ele e para Pedro. Tudo indica que só os dois eram de maior. Só os dois tinham acima de 21 anos. O resto era tudo essa moçadinha. Deixa eu te falar, não ignore a moçadinha. Não ignore a moçadinha. Não ignore. Pastor Francisco Vasco contou uma história que eu já tinha lido, achei muito interessante. Diz que a professora levou os alunos para conhecer a casa lá de John Wesley, um avivalista
Ele chegou lá na casa, foi visitando, aí chegou no quarto e tinha 2 buracos no carpete. E a pessoa falou, olha, isso aqui é o lugar onde John Wesley ajoelhava para orar. E ele orava aqui, por isso está as marcas aí. E aí então, as crianças saíram, chegou lá fora, fez a contagem, faltava um. Saíram procurando na casa, está lá um menino ajoelhado no lugar onde John Wesley ajoelhava, na cama, orando. Dizendo, Senhor, faz outro avivamento, traz o avivamento novamente, vem com a tua graça, vem com a tua glória. E eles pararam, ficou esperando, só que a oração demorava demais do menino. E aí a professora falou, Billy Graham, levanta logo e vamos embora, meu filho. Ou seja, preste atenção, Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. E Deus hoje quer marcar você, ou marcar o seu destino, com um propósito que Ele quer, para mim e para você, como igreja, eclésia, estabelecida nessa terra. Nós vamos mudar as pessoas, não o sistema. Quem está me entendendo? Fala para a pessoa, você é chamado para mudar as pessoas, e não o sistema. Bom, Jesus agora, volta para cá, feito o pano de fundo, vamos voltar para o texto. Jesus está passando por um lugar chamado, volta o texto lá para mim, Mateus 16, verso 13. Jesus está passando por uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Repita bem forte comigo, Cesareia de Filipe. Nesse lugar ele faz uma pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser eu? E aí as respostas são engraçadas, né? Porque uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem algum dos profetas. Mas aí ele vira a pergunta para os discípulos e diz, quem diz vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro rapidamente dá uma resposta certeira. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele fala, não foi carne e sangue quem te revelou. Isso não veio dos livros. Isso não veio do lugar que você leu ou que você ouviu. Isso foi o próprio Deus que te deu. Veio do céu. Eu quero dizer que tu eras Simão. E agora você vai se chamar Pedro. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele estava em Cesareia de Filipe. Onde era Cesareia de Filipe? E ele, no final do texto, ele diz o seguinte: Tu eras Simão, vai ser transformado em Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando isso porque ele estava em Cesareia de Filipe. Eu coloquei 3 fotos aí de Cesareia de Filipe. Dá para projetar? Dá? Aí. Cesareia de Filipe. A primeira foto, isso aqui é o Monte Hermon. E aí tem a nascente, eu já estive nesse lugar 2 vezes. E aí, você tem a nascente, essa aí é a nascente do Rio Jordão. Aquele buraco lá, se dizia que era uma caverna que não tinha fundo. E eles, então, colocaram o nome de Porta do Inferno. Por que Porta do Inferno? Passa para frente. Mais próximo. Eles talharam, então, aí, colocavam estátuas de deuses, inclusive do imperador. Porque, nesta época, César era chamado de Senhor, e eles tinham que se curvar como um Deus. Próxima foto lá, só para encerrar. Isso, essa caverna, esse lugar era chamado de Porta do Inferno. Jesus está passando nesse lugar. E aí, diante de tantos deuses, da imagem do imperador, que era a manifestação do sistema maligno da época, havia vários deuses ali que eram colocados nas estátuas. Jesus está passando com os discípulos e ele para então e pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem?
Ele fala João Batista, Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Aí ele fala, e vocês, quem diz que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele falou, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Eu te digo que tu eras Simão, mas vais chamar Pedro. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha eclésia. E as portas do inferno, nenhum sistema vai deter o poder da eclésia, o poder da igreja. Mas o poder da igreja, pode tirar foto? O poder da igreja não é para mudar o sistema. Se fosse para mudar o sistema, preste atenção nisso. Quando Jesus veio, perguntaram para Jesus, Jesus, quando virá o teu reino? Porque eu não estou vendo espada nenhuma, eu não estou vendo soldado nenhum, eu não estou vendo manifestação nenhuma, guerra nenhuma. Jesus falou o quê? O meu reino não vem por visível aparência. O meu reino não está aqui ou lá. O meu reino está onde? Dentro de vós. Fala para o seu vizinho, o meu reino está dentro de vós. Essas são as palavras de Jesus. Jesus não queria mudar o sistema, mas Jesus queria dar uma libertação às pessoas, que fosse uma libertação espiritual. Preste atenção, quando eu sou transformado e mudado pelo meu nascimento, novo nascimento, a minha conversão, meu irmão, aonde eu passo, eu sou uma eclésia que vai transformando e mudando a vida das pessoas. Na minha casa, eu fui o primeiro convertido. Sofri o que você não imagina. O dia que eu converti, minha mãe desmaiou. Ela deu um ataque. Ela começou a falar, mas você não precisa ser crente. Eu falei, não, mas eu quero. Não, mas você vai acabar com a sua vida. Eu falei, não vou não. Ela falou, você não pode ser crente. Eu falei, vou. Eu não pode, não pode. Caiu no chão desmaiada. Eu falei, meu Deus do céu. Que poder é esse que tem uma conversão? Eu tinha na minha casa, era uma casa cheia de amigos, eu tinha 18, 19 anos, e eu converti. Nós tínhamos uma turma assim de uns 30, todo domingo ia todos para a minha casa. Aquela bagunça santa. Santa não, porque eu não era crente. Aquela bagunça mesmo, né? Mas o que acontece? Eu converti, eu falei, nossa, agora vai converter todo mundo, vai ser uma benção. No próximo domingo, sabe quantos tinham lá em casa? Nenhum. Nenhum. Ninguém, parece que eu tinha uma lepra. Uma doença contaminava, assim, um negócio. Ninguém ficou do meu lado. Minha mãe estava triste, chorando. E meu pai me olhava com aquele olhar assim, coitado. Falei, meu Deus, e agora? E eu fui fiel. Mesmo diante das perseguições, das lutas, fiel. Era uma eclésia dentro da minha casa. O que acontece? Minha irmã converteu. Meu irmão converteu, minha mãe converteu, meu pai aceitou Jesus, mas não gostava de ir na igreja, mas aceitou Jesus. E Deus foi fazendo um rebuliço na minha casa. Todos converteram. Aí, preste atenção, mas por causa de um. Eu lembro, meu irmão fumava. Meu irmão, Araguaína, fumava. Meu pai fumava. E aí eu lembro que eu peguei uma lista, peguei um papel, escrevi os pedidos de oração e pregava na cabeceira da cama, pregava na porta do banheiro, todos eles na casa. E eu chegava na minha cama e eu olhava para aquele papel pregado na cabeceira da cama e falava, Senhor, o tempo está sendo contado. O tempo está chegando, uma transformação vai acontecer nessa casa. E meu irmão chegava e olhava. Minha mãe chegava e via os pedidos de oração. Minha mãe vai converter, e ela olhava. Meu irmão chegava, ele vai parar de fumar, e ele... Todo mundo olhando os pedidos. Era uma eclésia funcionando na minha casa. Preste atenção, às vezes você acha, é uma criança que frequenta uma célula, que os pais não são crentes. Sim, é uma criança de 7, 8 anos. Mas preste atenção, essa criança de 7, 8 anos é uma eclésia dentro daquela casa. Em algum momento haverá um poder de transformação naquele lugar. Diga aleluia.
Jesus sabia o que ele estava falando. Os discípulos sabiam o que ele estava falando, mas nós não sabemos o que é uma eclésia. Deixa eu falar algo para você, eclésia não é um nome religioso. Igreja não é um nome religioso. Se tornou. Eclésia, a palavra igreja, lá que é eclésia, eclésia eram os emissários do rei, os emissários do império, os enviados do império. Preste atenção no que eu vou te dizer. Um governo, um império, conquistava o outro império na força, com armas. Conquistava aquele império, então eles obrigatoriamente tinham que subjugar aquele império. No caso de Israel, ao Império Romano. Mas preste atenção, Israel gostava de Roma? Não, não gostava. Nenhuma nação que foi subjugada gostava da outra. O que essa nação fazia? Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Essa nação, então, o Império Romano, separava alguns cidadãos romanos, 12, 10, 20, 30, e enviava eles para dentro de Israel. Era a eclésia do Império Romano. Esse povo ia para dentro do Império Judeu, Israel, estabeleciam lá, arrumavam casas, começavam a fazer negócios e começavam a disseminar a sua cultura. Para aquele povo que foi subjugado na força, fosse agora conquistado no coração. Tanto é que muitos se tornavam cidadãos romanos. Por quê? Sendo outra nacionalidade. Por quê? Porque eram conquistados agora no coração. O que é a eclésia? A eclésia é um grupo de pessoas, de um império, que era colocado no outro, para conquistar, multiplicar e dominar naquele lugar. Quando Jesus disse para os discípulos, eu vou estabelecer a minha eclésia, eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Nós, os 12, somos a eclésia de Jesus. E Jesus falou, eu vou trazer a cultura do reino dos céus para a terra. E aonde nós passarmos, nós vamos multiplicar, e vamos transformar, e vamos dominar, influenciar, e as pessoas serão mudadas, elas nascerão de novo. O dia que Nicodemos chegou para Jesus, o que Jesus disse para ele? Importa-vos nascer de novo. Porque só tem uma maneira de ser eclésia. Você tem que mudar a sua cidadania. Você tem que ter um passaporte agora, não de brasileiro, não de americano. Você tem que ter um passaporte celestial. Está me entendendo? Tem que ter uma identidade diferente. Jesus, então, quando diz isso, diante das portas do inferno, diante dos discípulos, está dizendo para eles, nós somos a eclésia celestial. Nós saímos do céu, estamos aqui para multiplicar, para dominar neste lugar. Não queremos mudar o Império Romano, não queremos mudar os imperadores, não queremos mudar nada. Nós queremos mudar as pessoas. Quem está me entendendo? Nós estamos aqui para quê? Nós não estamos aqui para transformar o sistema. Não estamos aqui para mudar a política. Não estamos aqui para mudar nada. Nós estamos aqui para mudar as pessoas. Fala para o seu vizinho, estamos aqui para mudar as pessoas. Pessoas. Eclésia quer dizer chamados para fora. Você pode repetir comigo isso? 1, 2 e... chamados para fora. Mais uma vez. Chamados para fora do reino. Do Império Romano, para conquistar Israel agora, não por força. Eu quero analisar com você alguns pontos desse texto. Volta lá o texto para mim, 16, 13. 16, 13. Acompanha comigo aqui, eu vou te mostrar alguns pontos. Se você não entendê-los, você não vai entender o poder da eclésia. A Bíblia diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Por que Jesus estava perguntando isso? Porque tudo tem a ver com Jesus. Olha aqui para mim. Tudo tem a ver com Jesus. Jesus. Se nós não entendermos isso, não tem nada. Muita gente quer fazer as coisas no poder de uma influência natural.
Eu volto a dizer para você, tem gente que quer fazer um curso de oratória, achando que fazendo um curso de oratória vai ser um bom pastor. Não vai, não vai, porque não é algo natural. Tem gente que acha que fazendo um marketing vai... Não é natural, é espiritual. As coisas de Deus é espirituais. Tudo tem a ver com Jesus. Por isso ele pergunta, que diz o povo ser o filho do homem? Tem a ver com Cristo, tem a ver com o Filho de Deus. Preste atenção, a igreja é Cristo, nós somos o corpo, diga aleluia. A igreja é Cristo, Ele é o cabeça da igreja, e a igreja leva Cristo às pessoas, ou seja, tudo é Cristo em nós, em todos, estamos aqui por causa dEle, nos reunimos para Ele, Ele edifica dentro de nós, é Ele que transforma, nós nascemos porque Ele entrou no nosso coração, nós pregamos para levar Cristo para as pessoas, porque tudo tem a ver com Cristo. Não tem igreja sem Cristo entronizado. Nós temos que entender, a eclésia é que entendeu que tudo tem a ver com Filho de Deus. Antes da fundação do mundo, Jesus é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, porque tudo tem a ver com Ele. É Ele, é Cristo, é Jesus. Nós viemos aqui para receber dEle, para tocar nele. Se você chegar aqui e tocar nele, vai ter poder de Deus na sua vida. Se você chegar aqui e você ouviu a palavra de Jesus, vai transformar a sua vida. Se você adorar Jesus, vai transformar a sua vida. Se você amar os irmãos com o amor de Jesus na sua vida, vai mudar a sua vida. Porque tudo tem a ver com Cristo. Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. É só Jesus, só Jesus. Eu sei que você acha que você precisa de dinheiro, você não precisa de dinheiro, você precisa de Jesus. Eu sei que você acha que você precisa de um curso para saber como amar sua mulher, como amar seu marido. Esses dias me mandaram uma foto de um manual que fizeram de como entender as mulheres. Primeiro volume tinha 7.800 páginas. São 2.000 volumes. O dia que algum homem entender as mulheres, me diga. Mas o dia que a mulher entender um homem também, tá feio o negócio, não tá? Preste atenção. Nós somos a eclésia. Fala para o seu vizinho, nós somos a eclésia. Eclésia. Eclésia, não é com armas naturais que nós fazemos as coisas, não é na força no braço do homem, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tudo é Cristo. Jesus diz lá em João 14:6, João 14:6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, Ele é tudo que nós precisamos. Você não precisa entender a sua mulher, não precisa entender o seu marido, não precisa entender nada, você precisa de Jesus. Se tiver Jesus, tem tudo. Na hora que você não entender nada, você toma a cruz e tudo se resolve, diga aleluia. Sim ou não? Sim. O dia que você não entender nada, você toma a cruz, seja para o casamento, seja no trabalho, seja onde for. O resultado de tudo é a cruz, porque tem a ver com Cristo. Jesus está perguntando, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Porque a igreja tem a ver com o fundador da igreja, tem a ver com aquele que vai pagar o preço pela igreja, tem a ver com aquele que vai derramar o sangue pela igreja, tem a ver com aquele que vai redimir a igreja, tem a ver com aquele que vai casar com a igreja no futuro, porque é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Segundo, verso 14. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção, a nossa opinião sobre ele precisa ser correta. O que eu disse?
A nossa opinião a respeito dele precisa ser uma opinião correta. Como que uma eclésia vai influenciar alguma coisa, mudar algo, se ela acha que Jesus é João Batista, um homem natural? Se ela acha que Jesus é Elias, profeta do Velho Testamento? Como? Pensando que é Jeremias, ou algum outro profeta. O dia que eles estavam no monte, e aí Jesus subiu com seus discípulos, 3, o resto ficou lá no pé do monte. E aí ele se transfigurou, e aí apareceu do lado dele, quem? Moisés e Elias. E aí ele ficou tão empolgado, Pedro era empolgado demais. Ficou tão empolgado que ele falou: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Na hora que ele falou, os céus bradaram, dizendo: este não é igual aos outros, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Calma aí, como é que você pega Jesus e compara com João Batista? Como é que você pega Jesus e compara com Elias? Como é que você pega Jesus e compara com Jeremias? A nossa opinião a respeito de Cristo faz toda a diferença. Quem tem uma mentalidade errada não consegue implantar e mudar a vida de ninguém, mas quem tem uma mentalidade certa, aonde ele chega, ele muda o ambiente que ele está. Está me entendendo ou não? Nós precisamos ter uma mentalidade certa a respeito de Cristo. Mas olha aqui para mim agora. Você tem que ter uma mentalidade correta a respeito de Cristo, e Cristo é a igreja. Você tem que ter uma mentalidade correta a respeito da igreja, irmãos. Diga aleluia. Fala para o seu vizinho: você é a igreja. Nós somos igreja. Você tem que entender que irmãos são irmãos, não são anjos. Diga aleluia. Não espere atitude de anjos, espere atitude de homens. Nós somos igreja. Se você tem uma opinião correta a respeito de Cristo, você está credenciado a ser eclésia. Se você entende que tudo é a respeito de Cristo, e você sabe que Ele é o Filho de Deus, Ele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é Ele que nos perdoa e não nos condena, você está meio caminho andado. Nós somos eclésia. Tudo provém de Cristo e nós sabemos quem Ele é. Diga glória a Deus. Terceiro, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra. Repita comigo: sobre esta pedra. Qual é a pedra? Se você achar que a pedra é Cristo, está correto ou não? Tá. Se você achar que a pedra é a confissão que Pedro falou, também está correto. A questão é que sobre esta pedra que a igreja é edificada. Qual pedra? Igreja não é edificada sobre simplesmente relacionamentos. Igreja não é edificada simplesmente sobre conhecimento. Igreja é edificada sobre uma pessoa, sobre Cristo Jesus. Somente quem confessa pode entrar. É engraçado as coisas de Deus. Deus poderia ter deixado outro meio de entrar, não poderia? Convite, como é os maçons. Convite, um convida o outro, apresenta e tal. Não, mas na igreja é diferente. Na igreja só tem um meio de virar igreja, de se tornar igreja. Paulo disse que a palavra não está longe, está perto de ti, perto da tua boca e do teu coração. Se com o seu coração você crer e com a sua boca você confessar, você então será salvo. Quando Pedro recebe a revelação de Deus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Epa! Jesus falou: não foi carne e sangue quem te revelou. Essa confissão, a partir dela eu vou edificar a minha igreja, sobre esta pedra. Quem confessar vira igreja. Quem confessar se torna pedra também. Quem confessar vira uma edificação agora. Por quê? Porque é através da confissão. Projeta para mim Atos capítulo 17, 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra,
não mora, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Calma aí, olha aqui para mim. Você é crente por mãos humanas? Se for, Deus não habita na sua vida. Você nasceu de novo pelo Espírito, Deus habita em você. Quem está me entendendo? Deus só pode habitar num santuário feito por mãos humanas. Agora, olha o que diz 1 Pedro 2,5. Acompanha comigo. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Fala para o seu vizinho, você é uma pedra viva. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa espiritual. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em pedras vivas. Sois edificados casa espiritual. Para serdes o quê? Mas pedra é sacerdote? O Senhor está dizendo, o Senhor aqui, no caso Pedro, né? Está dizendo o seguinte, que nós, quando nós convertemos, a partir da confissão que Jesus ensinou, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E aí ele falou para Simão o quê? Tu eras Simão, e agora você vai chamar o quê? Pedra. Seu nome agora é pedra. Fala para o seu vizinho, seu nome agora é pedra, irmão. Eu sei que tem umas pedras maiores que outras, né? Umas pedras mais finas, pedras mais grossas, pedras mais altas, pedras mais baixas. Mas tudo pedra. Tudo é pedra. Preste atenção. Pedro está dizendo, nós somos pedras vivas. Vós sois pedras vivas, porque veio da confissão de Jesus. E agora essas pedras são morada de Deus. E vão ser instrumentos de quê? Para ser sacerdote. O que é um sacerdote? É um representante de Deus na terra. Preste atenção, sacerdote é eclésia. Ele é um representante dos céus na terra. E o objetivo da eclésia é o quê? Multiplicar e dominar. Fala para o seu vizinho, multiplicar e dominar. Tu eras Simão, não vai ser mais Simão, vai ser pedra. Você era natural, agora não é natural mais, é filho de Deus. Nasceu de novo. Preste atenção, Simão foi quem cortou a orelha do soldado. Simão foi aquele que negou Jesus. Simão aprontou todas. Simão foi aquele que Jesus olhou para ele e falou, arreda Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Mas Pedro pregou e 3.000 pessoas converteram em apenas um dia. Esse é o poder de transformação. Nós somos transformados de Simãos em pedra, Pedro. E estas pedras são pedras vivas e podem ser sacerdotes. Agora, verso 18, para encerrar, para você entender o poder da eclésia. Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Calma aí, tudo tem a ver com Cristo. Segundo, nossa opinião a respeito de Jesus conta. Nós temos que ter opinião correta a respeito de Cristo. Sobre esta pedra, é sobre a confissão que alguém vira pedra viva. Terceiro, agora a Bíblia está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer. Olha aqui para mim, não deixa ninguém conversar com você. O dia que você converteu, você se transformou numa pedra viva. Uma pedra viva, não é uma pedra morta, é uma pedra viva. Quando o povo foi construir a torre de Babel, construiu com o quê? Pedra ou tijolo? Tijolo é obra de quem? Do homem. Pedra é obra de quem? O homem até faz umas pedras artificiais, não faz? Mas não estou falando delas. A pedra é fruto da natureza, é fruto de Deus. Preste atenção, quando você nasce de novo, você não vira um tijolo, porque tijolo é obra do homem. Quando você nasce de novo, você vira uma pedra. Mas não é uma pedra morta, é uma pedra viva. E agora todos aqueles, olha agora, preste atenção. Nós ministramos sobre a visão dos vencedores. Um dia Jesus virá para morar no nosso meio, sim ou não? E Deus não habita em prédios, templos feitos por mãos humanas. Qual o prédio que Ele vai morar? O prédio que é construído com pedras vivas.
O Senhor vem para morar dentro da sua igreja. O Senhor está edificando em nós uma igreja para morar no meio de nós. Nós somos o edifício que o Senhor morará eternamente. Diga aleluia mais forte. Você precisa entender essa verdade. O Senhor virá um dia morar no nosso meio. Agora preste atenção. Que tamanho é a casa que nós vamos preparar para Ele morar? Pergunta para o seu vizinho, que tamanho vai ser a casa? Que tamanho? O Senhor está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão. O Senhor não está falando lá daquele lugar de Cesareia de Filipe. O Senhor está falando que as portas do inferno não podem prevalecer. A multiplicação e a dominação da eclésia. Nada deteve a igreja durante anos. Nem o Império Romano, com toda a perseguição em cima dos crentes, matando crentes com leões, matando crentes com piche, degolando, nada pôde parar o poder da igreja. A igreja já foi perseguida por governos, por impérios, já foi perseguida por leis, nada deteve o poder da igreja. Nos países comunistas, tentaram deter a igreja se reunia nos porões, se reunia nos cemitérios, e a igreja tem milhares de pessoas, porque nada pode parar, as portas do inferno não podem parar o poder da igreja. Aleluia. O diabo escraviza as pessoas e gera duas coisas nelas: cegueira e surdez. Cegueira e surdez. Mateus capítulo 13, verso 13. 13. Mateus capítulo 13. Está aí. Por isso, lhes falou por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Por que Jesus chamou a eclésia, os discípulos, e falou, eu falo com você, falo através de parábolas, porque eles ouvem e não entendem, eles veem, mas não veem, e são cegos, entende? Mas a vocês é dado conhecer as coisas do reino de Deus. Por quê? Efésios capítulo 4, verso 16, eu estou encerrando, só mais 4 horas. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 16. De quem todo o corpo, quem é o corpo? O que é o corpo? O corpo é a igreja. De quem todo o corpo, bem o quê? Ajustado e consolidado, pelo auxílio de quê? Toda junta. Você é uma parte do corpo. Então você coopera, segundo a justa cooperação de cada parte. Fala para o seu vizinho, você vai cooperar com a sua parte. Preste atenção agora, vou voltar no início do versículo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o quê? O seu próprio aumento. Aumento de quê? Aumento do corpo. Como que o corpo pode crescer? Como que o corpo pode aumentar? Como que a igreja pode multiplicar? Com a justa cooperação de cada parte. Fala para o seu vizinho, você não pode ficar parado. Hoje eu quero dar um desafio para você. Quem está aberto para os desafios celestiais aqui, diga glória a Deus. Não é em vão que nós estamos estudando a graça. Não é em vão que nós estudamos as recompensas. E não é em vão que o Senhor nos trouxe uma direção nesses dias de sermos eclésias. Eclésia. Eu creio que todos nós podemos cooperar para o aumento do corpo de Cristo. Como? Fazendo o que Jesus fez. Jesus preparou a sua eclésia e quando foi os enviar, enviou de 2 em 2. 2 em 2. Coloca para mim.